quando a qualidade é mais que um diferencial e a excelência vai além do atendimento. A variedade é resultado de inovação. Falamos da loja Bom Tempo de Maringá. Bom Tempo, móveis que refletem você. Estamos aqui com Jaque Elias, desta vez em uma residência. Pouco tempo atrás nós estivemos mostrando o teu escritório, né, muito bonito, cheio de cores, e a gente vê que as tuas expressões elas estão aqui também, nessa residência tão bonita. Conta um pouquinho pra gente como que você pensou tudo isso. Isso é projeto de uma revitalização. Como que funciona essa revitalização? Cada caso é um caso. Nesse caso aqui, Ângela, a cliente nos encomendou um projeto que ela gostaria de reaproveitar tudo que ela tinha na antiga casa dela e que a gente juntasse com outras peças de antiquário que ela também tinha, peças de família e aí começou a nascer a ideia. A preferência por peças tailandesas, indonesianas, peças de Bali, é uma marca bem forte na vida dessa nossa cliente. E começamos a misturar peças e eu achei que estava faltando um pouquinho de coisa mais para dar uma leveza, uma modernidade maior dentro dos ambientes. Daí as cores que nós usamos através das telas, né? Que tem salpicado em todas as paredes, a maioria das paredes, com a mistura de espelhos antigos, com mistura de budas, carrancas, peças amadeiradas, papel parede com palha. Então conseguimos fazer um mix de os rústicos, o antigo com o moderno, para quebrar e trazer essa leveza para os ambientes da casa. Isso de trazer o verde para cá, aí você convidou um paisagista, engenheiro agrônomo, um parceiro, que é muito bacana, que é o César. Ele é demais. César Pérez, do Personal Garden. Isso. O César participou da revitalização de toda a casa. Os jardins, ele foi feito todo por ele, essa revitalização, e nós trabalhamos muito em conjunto, porque a gente teria que combinar também o que ela estava trazendo, que ela tinha um orquidário na antiga casa, e esse orquidário a gente teria que locar ele em algum ambiente da casa, que foi um dos pedidos dela. Existiam algumas peças, alguns quadros que estavam guardados com ela, e que isso está há anos guardado, sei lá, uns 10, 15, 20 anos, que são peças, algumas de família, outras assinadas por artistas, e isso estava meio que perdido, né? Você reuniu tudo isso? E quando a gente começou a mexer, que ela começou a me mostrar algumas coisas que estavam guardadas, eu me assustei com a quantidade de coisas e com muito valor, inclusive. E nós colocamos todas as peças com essa mistura toda, conseguimos colocar e ficou muito bacana. Ficou bem bonito mesmo. É incrível isso, né? Como a gente consegue, a gente termina acumulando coisas que de repente a gente não dá valor e precisa um olho alheio para ver e realmente fazer a gente entender que aquilo tem valor. Muito legal essa tua colocação aí, super bacana. Essa cliente, além do que, ela é um pouco mística, assim, sabe? Ela gosta de umas coisas que ela trouxe de algumas viagens e tal, que nós vamos mostrar um pouquinho.
ela acredita muito em algumas proteções, em algumas energias, e foi muito bacana porque casou muito bem, perfeitamente com a entrada da casa, com algumas coisas que nós espalhamos um pouquinho pelo jardim, muita coisa de cerâmica, coisas muito artesanais, com palha, com corda, com peneiras. Então ficou muito bacana tudo isso. Então ficou assim, uma coisa arrojada, outra despojada, e a outra moderna e a outra muito rústica, entendeu? Então fizemos um mix, uma salada que deu esse resultado bacana aqui, né? Bom, então é isso, um desafio aqui para Jaque Elias. Ela realmente conseguiu reunir aqui nessa casa que vocês estão vendo as peças que fazem parte da história dessa família, com realmente assim, com um toque da Jaque. E aí vocês vão ver os detalhes no próximo bloco de cada cantinho dessa casa. Não saia daí, o Arquitetando volta já. Voltamos aqui com Jaque Elias e dessa vez no espaço onde se recebem os convidados, na sala de jantar. O que você preparou aqui para essa sala de jantar, Jaque? Aqui foi muito simples fazer. Com um pequeno toquezinho, nós colocamos uma palha natural na parede, colocamos alguns quadros, aquele que eu havia comentado, que nós achamos, que estavam guardados, né? Colocamos algumas telas, inclusive de pessoas, de artistas famosos, e completamos com alguns espelhos, uma bandeja, né? Algumas coisas para poder não ficar somente os quadros. Nós quebramos isso um pouquinho com outras peças para pendurar. Usamos umas iluminações com luminárias de parede, alguns embutidos no teto, e usamos um lustre que também estava guardado, que é de cristal e bem diferente, né? Uma peça antiga, na cor preta e cobre, e colocamos aqui junto com essa mesa. Essa mesa, na verdade, Ângela, a única coisa que nós compramos foi essas duas bases de mesa. Aqui, esse vidro nós conseguimos e trouxemos ele para cá. Essas cadeiras, ela ficava em outro ambiente, que era da varanda, como eu havia dito para vocês. E esse tapete também foi um achado, que estava também guardado. Não, é quase inacreditável, né? A pessoa ter tantas peças lindas assim, tudo guardado. Exatamente. Esperando a Jaque para compor. E aí começamos a tirar essas peças e começamos a formatar aqui com algumas, uma cristaleira antiga, né? As bases nós compramos e reaproveitamos o restante das peças e conseguimos fazer essa harmonia aqui nesse ambiente. Ficou bem charmoso, né? Ficou bem gostoso. É muito bacana essa sala de jantar porque ela está em um espaço que une a parte de estar e a parte de lazer da casa com a cozinha e a área do cotidiano, a área de todos os dias. Logo em seguida eu fiz uma outra salinha que nós vamos ver, que é a sala de almoço. Né? Que é a copa, né? Que era uma copa e que eles almoçam, na verdade, ali. Só que a gente conseguiu também dar uma maquiada e uma coisa que ficou bacana para o ambiente, né? Que tinha algumas peças também perdidas, né? Eu acho super interessante realmente esse espaço aqui para a sala de jantar, porque ele é bem o coração dessa casa. Então a gente tem essa ligação com o estar, a ligação com a copa, né? Com a copa, que é a sala de almoço, a sala onde se usa no cotidiano. Isso. A escada que vai para a parte íntima da casa e tudo isso adornado por paisagismo. Então você vê, a gente está aqui
em um espaço bem glamouroso da casa, com essa paisagem toda que foi criada novamente aqui pelo César. Então, o orquidário que ele trouxe para dentro, para o coração da casa. Isso é muito bacana. Exatamente. E você tem um ambiente que ficou gostoso porque você está aqui, né, fazendo suas refeições e olhando aqui essas orquídeas, esse jardim maravilhoso, né? E vamos contar um pouquinho para o pessoal que está assistindo o que representou para você esse desafio, né, de reunir todas essas peças provenientes de diferentes partes do mundo. Então, muita madeira, materiais diferentes. O que representou para você? Essa casa representou muita coisa, Ângela, porque, na verdade, quando você pega uma casa para projetar e que você tem a liberdade de poder indicar as peças, compatibilizar com o projeto que você idealizou, né? Essa casa aqui foi bem diferente, porque foi uma receita nova de como reaproveitar tudo que você tem dentro da sua casa em um novo ambiente. E o desafio era exatamente esse. Eu quero aproveitar tudo que eu tenho. E o resultado a gente está vendo, tudo muito vibrante, muito entusiasmante. Então tudo tem entusiasmo, aqui tem energia. É super bacana o resultado do teu trabalho. A casa é uma família alegre, os proprietários. É uma família alegre, festeira, que gostam de receber. Então, essa integração, esses ambientes todos abertos aqui, fez com que a casa proporcionasse isso para as visitas também, né? E então ficou muito gostoso. A varanda com a sala, com o jantar, com o almoço, né? Ficou tudo muito aberto e muito integrado. E esse jogo com essas peças todas, essa mistura toda de todos os ambientes, resultou nessa casa, dessa forma que nós estamos mostrando aqui. Já que incrível o teu trabalho, uma delícia vir aqui, poder compartilhar de tudo isso que você criou para essa família. Eu acredito que as pessoas que estão assistindo também podem levar dicas de como resgatar peças e imprimir criar novos ambientes com cores, com alegria. Realmente muito bacana. Não sei se você quer deixar alguma dica para quem está assistindo. Não jogue nada fora. Eu acho que tudo você aproveita. Faça uma laca, uma pintura, um colorido. Muda a cara da peça. Às vezes a gente tem uma peça guardada em casa que a gente não sabe o valor que tem essa peça, né? Nós vamos ficando por aqui. Daqui a pouquinho nós voltamos com César Pérez para ver os detalhes do paisagismo dessa casa. Então, não saiam daí, o Arquitetando volta já. E aqui, César Pérez, do Personal Garden. Ele é engenheiro agrônomo e paisagista. Se dedica mais ao paisagismo, já e bem renomado, bem conhecido aqui na cidade. Na cidade, na parte urbana, sim, mas como agrônomo urbano, Personal Garden. Mas tem grandes trabalhos também a nível rural. Bom, esse lado do César eu não conhecia, esse eu não conhecia. Mas vamos lá, o que você pensou? Como é que foi trabalhar essa casa que tem jardim na parte da fachada e também alguns jardins internos? Nós estamos aqui em um deles, que é o mais árido. Como que foi planejar tudo isso? Na verdade, assim, eu conhecia parte das espécies que a minha cliente já tinha na outra residência. E quando ela me comunicou que ela estaria fazendo uma mudança, e ela falou que eu seria a pessoa responsável para cuidar de tudo que ela mais gostava. Ela tem outras coisas, animais, ela tem outras relíquias, né? Mas tipo assim, a parte da vegetação, ela falou, César,
essa responsabilidade é sua de você estudar o melhor local da casa nova para fazer a transferência das minhas plantas. É uma super responsabilidade, porque é difícil, a planta ela se adapta, né, em um lugar e depois transferir. Sim. Você, por exemplo, você tem uma planta que ela está tomando o sol da manhã. Eu digo tomando a posição do vaso dela, ela está face sul. E de repente você faz a mudança desse vaso e coloca ela na face norte. Ela queima, é como a gente, ela tem uma pele que seria primeiro a cutícula. Então aquela hora que ela incide os raios solares, ela vai sofrer um processo de queimadura, né? Então assim, o primeiro processo foi ir à residência antiga, que eu já conhecia, que eu também já trabalhava com revitalizações, porque como são coleções antigas de planta, eu entrei, vamos dizer, na história há uns 8 anos atrás. E de lá para cá eu venho atendendo essa cliente, então eu já conhecia bastante coisa do que ela gostava. Então eu fui primeiro na casa antiga, avaliei tudo que eu tinha que cuidar. Então existia um orquidário que na verdade ela tem assim, era o luxo dela, as orquídeas estabelecidas num cantinho da casa antiga, e eu tinha que fazer transferências daquelas espécies para essa casa nova. E tinha, vamos dizer, na outra casa ela tinha 3 ambientes com plantas, e nessa casa eu tinha que proporcionar 3 ambientes para as coleções dela, né? Então assim, o gosto, vamos dizer assim, um gosto eclético, desde a orquídea, que é a flor da rainha, até os cactos, que de repente são plantas que às vezes têm a característica de serem com algumas características arquitetônicas de repelente, mas o gosto dela era eclético e o ambiente da casa, de uma residência, ele já vamos falar assim, ele tem 4 faces, né? Mas foi muito gostoso porque estudei tudo que existia na residência antiga, e aí vim na casa nova, ainda existia, vamos dizer assim, não tinha iniciado a reforma, e fui buscar os locais onde eu conseguiria acomodar as espécies de orquídeas, as espécies de cactos, e fazer a revitalização da fachada da casa, sem agredir, porque, por exemplo, a casa já existia algumas palmeiras rabo de raposa, que é uma palmeira it, vamos dizer assim, uma espécie, uma planta, vamos dizer, com uma certa idade, com valor vamos falar, de lazer gostoso, como se fosse um sombreiro, um ombrelone, o tamanho dessa palmeira. Então assim, eu harmonizei a fachada com um pouco das coisas que existia, joguei zero fora, a gente teve reaproveitamento de 100%, aí a gente incrementou com alguns vasos rústicos, com plantas de flores. A cliente gosta de mais flor, a gente está ainda no processo de, vamos falar que a gente está na metade do trabalho. E depois na parte interna foi onde eu acomodei as plantas que ela tem, vamos dizer assim, mais dentro do coração, assim como ela tinha na outra residência, as plantas próximas. Não, isso eu queria te parabenizar, porque há pouco nós estávamos com a Jaque Elias conversando ali na sala de jantar, que eu acredito que é o coração da casa. É uma delícia estar em contato com todo esse jardim de inverno, né? Lá também tem uma palmeira, além de todas essas orquídeas que você está comentando, tem outras espécies, e isso entra, né, pelos olhos da gente, entra na casa e faz parte ali, muito bacana. Então isso realmente é um trabalho muito delicado, né, aquele que você faz, isso de cuidar da vida dessas plantas, muito legal. E o processo vamos falar, existiu a mudança, existiu a aclimatação, a preocupação, porque ela tinha uma mini estufa e de repente eu criei um ambiente, eu busquei um ambiente dentro da casa onde eu não precisava agredir o visual com o sombrite, que é o material que vai filtrar os raios solares, né? Então assim, a gente conseguiu um lugar abençoado no coração da casa, que é onde é a circulação, para o acesso do 2º piso. E foi o melhor, né? A vista lá de cima, isso, do orquidário dela, que não tem aquela cara de orquidário. Ficou um ambiente, a gente colocou banco. Então assim, a parte do mobiliário foi tudo assim, estudado lá e acomodado aqui. Bom, não é sempre que a gente tem um paisagista no programa, então nós vamos aproveitar e pedir para você algumas dicas para cuidar das orquídeas. As orquídeas que você transferiu aqui estão tão bonitas. Então, como é isso?
como todas as plantas, elas exigem os cuidados básicos. O ambiente certo, a rega, vamos falar, periódica, e a adubação, que a gente falaria também periódica, mas num processo um pouco mais demorado, em termos de tempo. Às vezes tem a ideia de que é difícil cuidar de uma orquídea. Não, é uma planta de uma beleza única, às vezes não, tem espécies que florem apenas uma vez por ano, e a beleza depois vai se constituir nas folhas, né? E de repente até nas raízes. Por exemplo, a Vanda é uma planta que tem as raízes aéreas. Linda. Então, assim, cuidado básico de uma orquídea são esses três: você ter o ambiente certo, a rega controlada, ela não gosta de água nas raízes, nem nenhuma espécie, porque tem as epífitas, tem as terrestres, elas gostam de água, vamos falar, em sistema moderado, nada acumulado. Pulverizou, escorreu, está resolvido. Pode ser todo dia? Pode ser todo dia, ela pode tomar chuva todo dia, pode, ela não vai apodrecer desde que a água não acumule na raiz. Então, rega seria isso: o ambiente certo, o ambiente sombreado, iluminado. Então, assim, é uma adubação periódica, que seria pulverizar também um NPK. Então, assim, é simples, basta querer ter, né? Então, basta, de novo aqui, muito amor, né? Amor. Muito amor. Cuidar das plantas é se dedicar um pouquinho e colocar essa energia legal, né, em tudo aquilo que a gente faz. Sim, eu acredito nisso, eu vivo disso, e as pessoas que eu conheço que têm esse princípio, eu vejo que são felizes no que fazem, entendeu? Então, hoje o Arquitetando realmente foi um programa regado com muito amor. A Jaquelias falando sobre isso na parte do mobiliário, da decoração, e aqui, para encerrar, César Pérez também dando essa dica para quem está em casa. Muito obrigado por participar conosco. Nós vamos ficando por aqui e até o próximo Arquitetando.